Olá, pessoal. Hoje, a partir de hoje, aliás, né, o nosso contato vai ser assim, né, você do lado de lá e eu do lado de cá. Desejo de todo o coração que todos estejam bem, juntamente com seus familiares. Pessoal, a gente vai trabalhar robótica hoje. Quando a gente fala em robótica, pessoal, como eu disse na sala, o que vem à nossa cabeça é robô. Mas esse termo robótica é muito abrangente, vai muito além disso aí, tá? Então, quando você vai, por exemplo, para a cozinha da sua casa, vocês encontram lá abridor de garrafa, pegador de gelo, abridor de latas, né? Pegador de macarrão. Isso é robótica. E aí, você vê o teu pai lá com carrinho de mão, com a enxada, com a pá. Isso é robótica. Então, a gente vai contar um pouquinho da história, né, desse grande físico matemático, Arquimedes, tá? E a nossa prática de hoje vai ser em cima das máquinas alavancas. Vamos lá. Arquimedes, pessoal, ele foi um físico matemático, inventor. Ele nasceu em 287 a.C., na cidade de Siracusa. Por isso que ele é conhecido como Arquimedes de Siracusa. Siracusa, ela ficava, né, ou fica na cidade de Sicília, né, na Sicília. Ele era filho de Fidéias, né, e ele estudou na Escola de Matemática de Alexandria, na qual ele teve contato, olha só, pessoal, naquela época ele teve contato com o que mais havia de tecnológico para ele, né? Então, ele concluiu seus estudos e Arquimedes voltou para a sua cidade de origem, que era Siracusa. E aí ele iniciou os seus estudos, né? O seu desenvolvimento nos seus projetos. O cientista ficou muito famoso, né? Justamente porque ele revolucionou, pessoal, as invenções dele, aliás, eram revolucionárias para aquela época. Esse cientista Arquimedes, ele ficou muito famoso justamente por ele utilizar, por exemplo, a elevação da água. Foi aí quando ele descobriu, ou ele inventou, o parafuso de Arquimedes. Vocês vão entender isso aí lá na frente quando vocês forem estudar física, tá certo? E outra das suas invenções também, pessoal, que é a nossa prática de hoje, é a catapulta. A catapulta era uma arma de guerra, tá? Foi uma importante invenção aí de Arquimedes. E essa catapulta é um tipo de máquina alavanca simples. As máquinas alavancas simples, pessoal, é dividida em três: a interfixa, interpotente e a interresistente, tá? E aí a gente vai fazer nossa prática em cima da alavanca simples do tipo interfixa, tá? E Arquimedes, pessoal, ele foi muito respeitado naquela época, né? E ele disse uma célebre frase, assim, que eu sou muito fã, assim, de Arquimedes. Ele disse bem assim, abre aspas, dei-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu removerei o mundo. Fecha aspas. Então, pessoal, durante... Arquimedes é um gênio, é maravilhoso, assim. Um certo dia ele foi tomar banho, né? E ele percebeu que ao mergulhar o seu corpo na banheira, o nível da água subia. Não é isso? Quando você vai tomar banho, o nível da água não sobe? Então, Arquimedes, ele compreendeu que ele poderia encontrar a verdade a respeito da coroa. Conta ainda essa história que, ao perceber que ele poderia solucionar a dúvida do rei, o cientista saiu correndo completamente nu, né? Gritando, Eureka, Eureka! Acho que vocês já ouviram falar isso.
Encontrei. Então, a nossa prática de hoje, pessoal, é justamente a máquina alavanca simples, interfixa, catapulta. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, aqui a gente vai confeccionar uma catapulta, tá? Então, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de cola. Você pode usar até aquela, pessoal, aquela cola Super Bond. Agora, tem que ter cuidado, tá? Você vai precisar, ou você pode usar a cola, ou você pode usar a fita. Uma tesoura, de preferência, pessoal, sem ponta. Pode usar cola quente se tiver cuidado, mas com o auxílio da mamãe, tá? Uma tampinha de garrafa, palito de picolé. Bom, então você vai pegar os palitos de picolé, tá? E a gente vai ou usar a cola ou usar a fita. Nesse caso aqui eu vou usar a fita, tá, pessoal? E aí você vai pegar um palito de picolé. Você pega um pedaço aqui de palito de picolé, coloca aqui, ó, tá? E a gente vai colar, tá? Esses dois palitos. Pronto. Após eu ter feito isso, eu tenho sempre que deixar, pessoal, uma distanciazinha, tá? De um palito para o outro. Aí agora você vai pegar a tampinha, tá? Você vai colocar a cola, certo? Colocar a cola. E vai colocar aqui, certo? Obviamente que tem que esperar secar. Após a secagem dessa tampinha, você vai pegar palito de dente, tá? Ou qualquer outro palito de fósforo. E você vai fazer essa aberturazinha aqui, pessoal. Essa aberturazinha aqui, tá? Então, esse aqui é um modelo de uma catapulta bastante simples. Eu já tenho aqui uma pronta, tá? Tá aqui, ó. Certo? E aí, é só começar a brincadeira. Olha só, pessoal. E aí você pode brincar com seus irmãos, certo? Com seu pai. Gostaram da brincadeira? Vamos ver algumas imagens agora. Bom, pessoal, agora é com vocês. Olha só. Eu criei a minha, agora vocês vão criar a de vocês. Então, cada um, né, pode fazer uma pesquisa lá no Google, visitar, né, pegar imagens de catapulta e vocês irão construir, né, uma catapulta, tá bom? Aí nós temos vários modelos, ó, tá? E depois é só curtir, brincar com seus colegas, com o papai ou com a mamãe. Essa daí, ó, pessoal, você não vai fazer essa daí, né? Você não vai botar uma pessoa, né, e jogá-la, né? Mas isso aí também, o estilingue, tá, pessoal? Olha só, é uma catapulta, tá? Vocês brincavam e não sabiam que isso é uma máquina e que isso é robótica. Vamos lá, outros modelos. Olha aí, outros modelos, né? Esses modelos aí são modelos medievais, né? Onde ele usava para lançar aquelas pedras para construções, certo? Vamos lá, outros modelos. Olha aí, pessoal, uma catapulta feita com lápis, né? E aquelas ligas. Vamos lá, outros modelos. E aí, pessoal, tá aí Arquimedes de Siracusa, tá? Dei-me um ponto de apoio, uma alavanca, e eu removerei o mundo. Bom, pessoal, me despeço de vocês, né? E agora é com vocês, tá?
Então vocês constroem a catapulta de vocês, envia lá para o nosso e-mail, tá? Que é pra gente colocar a nota de vocês, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Fala, meu povo do sétimo ano, dando continuidade à nossa última aula, Organização Geoeconômica do Território Brasileiro. Gente, falamos sobre o século 16 e 17 na aula passada, e nessa aula vamos falar sobre a formação do nosso território nos séculos 18 e também no século 19. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu no Brasil no século 18 e 19? Bora! Gente, se liga aqui, no século XVIII nós tivemos alguns acontecimentos bem importantes para a formação do território do Brasil. Se liga aqui, primeira coisa que eu quero que você atente para o mapa que eu desenhei e que é diferente do que a gente viu na aula anterior. Veja aqui, gente, que essas linhas pretas, ela representa o nosso território atualmente. E o que vocês estão vendo em vermelho é aquelas áreas que ainda não faziam parte do nosso território nesses séculos aqui. Mas que, mesmo assim, a extensão do território já era bem parecida com o que ela é atualmente. Outra coisa importante que eu quero dizer para você é que, apesar do Brasil já ter expandido, essas terras aqui terem expandido, vamos lembrar, por que eu estou falando expandido? Porque eu quero lembrar vocês do nosso Tratado de Tordesilhas. Então, lembra? O Brasil só era isso aqui. E agora, olha só, esse território aqui foi conquistado. Então, apesar do Brasil ter expandido em espaço, em território, uma coisa que eu quero que você anote aí no seu caderninho é que, boa parte do território ainda era pouco ocupada. Lembra do que a gente falou das ações dos bandeirantes que passavam o limite de Tordesilhas, iam lá para o lado da Espanha e acabavam anexando aquela área, as terras que eram portuguesas e que viriam a ser o Brasil? Pois é, apesar de eles estarem ali anexando aquelas áreas, uma coisa importante que você tem que lembrar é que eles estavam ali em busca de riquezas, eles iam dominando aquelas áreas que viriam a fazer parte do Brasil. Então veja só, o Tratado de Tordesilhas já não estava valendo mais. Por quê? Porque novas áreas foram anexadas. Mas aí, uma coisa importante também, a ocupação dessas novas áreas no século XVIII foi no sentido noroeste. Vamos lembrar lá das direções que a gente estudou lá no sexto ano, norte, sul, leste, oeste? Pois é, mas a gente também estudou os pontos colaterais, lembra? E noroeste é um deles. Então, norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o oeste eu tenho o noroeste. Então, a ocupação nesse século foi nesse sentido aqui, pessoal. Então, repare só, nesse sentido. E lembra uma coisa que a gente já conversou na aula passada? É que a economia, ela influenciava no crescimento, na expansão do território. Então, se liga aqui na economia brasileira do século XVIII. A gente vai ter aqui como coisas importantes que estavam sendo produzidas no território o algodão, inclusive para Alagoas. Lembra da bandeira de Alagoas aí? De um lado você tem a cana-de-açúcar representada, do outro lado você tem o algodão. Isso significa, gente, que o algodão sim, também foi muito importante para a história aqui de Alagoas, mas de vários locais do Brasil. Cana-de-açúcar, que a gente já falou sobre ela e da sua importância, a mineração, certo? Tanto no sudeste, aqui nessa parte onde fica Minas Gerais, mas também nesse lado aqui, onde fica Cuiabá, no Mato Grosso. Então a mineração também foi muito importante no século XVIII. Gente, e o que não perdeu importância também foi a pecuária, a criação de gado, certo? E reparem que como o Brasil expandindo, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, já estava fazendo parte desse território. E lá também existia essa criação de gado, como também no interior nordestino.
E outra coisa que a gente não pode esquecer e que foi importante no século XVIII para esse crescimento do nosso território, que foram as drogas do sertão, que os portugueses iam lá, lembra, na Amazônia, pegar as ervas, temperos que teriam um certo valor lá no mercado europeu. Pois é, a busca desse material aí para ser vendido no mercado europeu também fez com que novas áreas fossem anexadas ao território que viria a ser o Brasil. Isso no século XVIII. No século XIX, há uma mudança também. A gente vai ter o seguinte: novas atividades econômicas que ajudaram no crescimento econômico, mas também no crescimento do território brasileiro. Não estou dizendo aqui que essa economia do século XVIII, que o algodão, a cana-de-açúcar, a mineração, eles deixaram de ser importantes. Não, o que eu estou te dizendo aqui é que no nosso território surgiram no século XIX novas formas de se ganhar uma renda extra, ou seja, novas atividades econômicas que geravam riquezas para o território brasileiro. Quais foram elas? Nós vamos ter a cafeicultura. Gente, surge no século XIX o café com muita força. Não que ele não era cultivado no Brasil, mas agora no século XIX é que ele vai começar a ter uma importância no nosso cenário econômico. E não só o café, a gente vai ter também a cultura do cacau. Isso, pessoal, o cacau, para quem não sabe, é com o cacau que a gente faz o chocolate. E o cacau também começou a ser cultivado e ele gerava um lucro aqui para o nosso país. Um lugar aqui no nosso Nordeste, que é o primeiro lugar, que é o número 1 em produção de cacau, é no sul do estado da Bahia, aqui no nosso Nordeste, pessoal. E o cacau foi muito importante também para a geração de riqueza no nosso país. E um outro produto importante, que teve sua importância aqui no século XIX, foi o extrativismo do látex. O que é o látex? É conhecido como borracha, pessoal. E ele é encontrado aqui, ó, na região norte da Amazônia. O pessoal vinha para cá, encontrava uma árvore chamada seringueira. Eles faziam os cortes, uns arranhões nela, e ia saindo um leite branco. A gente chama isso de látex da seringueira. E era utilizado para fazer a borracha. Vai surgir aí o ciclo da borracha. Por que a história do látex é importante? Como esse produto estava sendo muito procurado, porque os pneus dos carros, os pneus dos automóveis, os primeiros automóveis, eles eram feitos de látex, que era retirado da seringueira, que é uma árvore natural aqui do norte do Brasil. E o que vai acontecer? Por que ela é importante? Porque muita gente começa a explorar essa borracha aqui na região norte do Brasil. Inclusive, são os brasileiros que começam a ir para outros lugares, ou seja, terras de outros países, para fazer o plantio de seringueiras, para retirar o látex e vender, porque tem um valor muito alto no mercado. E aí a gente vai ver vários brasileiros indo para essa região do Peru, que atualmente é um estado brasileiro chamado de Acre. E a gente só vai falar do Acre e de como ele veio a fazer parte do Brasil na nossa próxima aula. Mas a revisãozinha da gente agora vai ser o seguinte: entre o século XVIII e o século XIX, o território brasileiro já estava mesmo quase que praticamente formado, porque ele já tinha a configuração dele, do nosso território, era muito parecida com a atual. A gente viu também que, apesar de muito grande, boa parte do nosso território eram de vazios, porque tinha poucas pessoas morando, certo? Poucas pessoas ali. E a gente também percebeu que essa ocupação do século XVIII foi nesse sentido aqui, no sentido noroeste. Percebemos também que no século XIX as novidades foram as novas atividades econômicas, como a cultura do café, que começou a se destacar no cenário econômico, e também a cultura do cacau, que trouxe muita renda para o nosso país. E o extrativismo do látex, que foi responsável pela expansão aqui e uma maior exploração lá na região norte do Brasil. Pessoal, a história do Acre e dos tratados que oficializaram o
contornos do território brasileiro, nós vamos ver na nossa próxima aula. E eu espero por você. Não deixa de ver, tá ok, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!